Ô, Rose, nós não estamos escutando você. É que meu microfone ele desliga às vezes sozinho. Eu pedi para Agora está funcionando. Agora. a Tá Denise, está me ouvindo? bom. Queria que ela fizesse a prece de abertura, Denise. Tem. Não, eu acho que a Denise não está me ouvindo, não. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos mais uma tarde para estudar essa obra maravilhosa de Ivone Pereira, pelo nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Que o Senhor nos ilumine e possa sempre nos envolver com a sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Então vamos começar. Capítulo 8, sétimo parágrafo. Bem, nós sabemos, né, que houve aquela confusão toda, aquela briga entre os filhos do Timóteo, né, com a Zambuja, então ficou aquele clima muito clima de desgraça, né? Todo mundo com medo e eles pudessem ser presos, levados para as masmorras. E aí um serviçal, um empregado lá do Timóteo, deu uma ideia. Seria melhor que eles fugissem naquela noite. Mas o Timóteo e os filhos, muito apegados aos bens materiais, não quiseram fugir. Tiveram outra ideia, de mandar um filho só e pegar a Esther, a menina, e escondê-la na casa lá da condessa. E depois eles tentarem fugir, levando toda a boa parte da fortuna deles. Né? Assim, eles resolveram, achando que com isso eles iriam se livrar da prisão e até da tortura e da morte. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Então, vamos lá. Capítulo 8, sétimo parágrafo. A condessa Maria de Faro, essa condessa é aquela que se tornou a madrinha de Esther, né? Que encaminhou Esther para a igreja, cuidou dela, protegeu. E aí o Timóteo acreditou que essa baronesa, que essa condessa iria ajudá-lo, porque até então ela tinha se mostrado, né, bastante boazinha. Então ele achou que ela ia poder auxiliá-los. Então vamos lá. A Condessa Maria de Faro, reencarnada, se achava, quer dizer, reencarnada agora, nos primeiros anos, decênios do século XX. Assim como a família, né, estava reencarnada, a condessa também estava reencarnada. Né? Ou melhor, como a família não, como a Zambuja, os padres estavam reencarnados. Eles faziam parte de uma família. Família essa que estava passando por torturas terríveis, né? Estavam passando por um processo obsessivo violento. Inclusive, o chefe dessa família, ele se suicidou de tanta violência que foi o processo obsessivo dele, né? O nome dele, eu vou até colocar aqui, porque de vez em quando eu esqueço o nome dele, o nome dele, do Azambuja, o padre Azambuja no passado, né, quem quiser anotar aí, até para a gente lembrar, o padre Azambuja do passado, esse inquisidor terrível, chamou, na reencarnação atual, chamava-se Leonel. E ele se suicidou devido ao terrível processo obsessivo que ele recebeu. Junto com ele, também se suicidou, também sofrendo do processo obsessivo, a filha dele. Eu só estou buscando aqui, eu acho que o nome dela é Alcina, né? É aqueles que estão com o livro aí, acho que é Alcina o nome dela, que ela também se suicidou. E aí, a filha Alcina, Leonel e a filha Alcina, ela também se suicidou, sendo que a Alcina, filha de Leonel, no passado foi um dos padres.
né? Ela, Alcina, filha de Leonel, no passado também foi um dos padres, também foi um padre inquisidor. E ela, na reencarnação atual, ela vem não como homem, ela reencarna como mulher. Filha de Leonel, filha do Azambuja. Quer dizer, os padres eram amigos, reencarnam, um como pai, outro como filha. Né? Mas foram alcançados pelos obsessores e acabaram se suicidando. Teve um outro filho dele também, que aqui não identificou o nome, que também procurou se suicidar, mas conseguiu ser salvo pelos amigos. Então, toda a família, ele tinha, o Leonel, os 6 filhos. Entre um deles, Alcina, que se suicidou como pai, e um outro que quase se suicidou, mas foi salvo, e tinha a esposa dele. Eram 6 filhos e a família. Então, era uma família que passava um sofrimento terrível, porque toda a família era obsediada, toda a família. Aí a gente vai ver o papel da Condessa. Ele diz, a Condessa Maria de Faro, reencarnada, se achava no período do Leonel e Alcina, no início do século XX, como da família estava reencarnada. E ela, na reencarnação atual, era a sofredora e humilhada esposa, na pessoa sofredora e humilhada da esposa de Leonel. Ela reencarna, antes ela era condessa, e agora ela vai reencarnar como esposa do Zambuja, que agora é Leonel. Entendeu? Condessa, Leonel, que era a condessa e o Zambuja, o inquisidor. E Alcina, que era o outro padre inquisidor também. Então, atualmente, ela sofre demais, que ela é mãe desses 6 filhos do Leonel. Então, o suicida, né? A esposa de Leonel, suicida, porque em todo o nosso penoso trabalho era realizado. Então, todo o trabalho realizado pelo Dr. Bezerra de Menezes e os companheiros era para ajudar o Leonel, o inquisidor Azamuja. Estava sofrendo processo obsessivo, ele e a família, por conta desses judeus, a quem ele martirizou e vieram sair em busca de vingança. Aí ele diz aqui, né? Ao passo que o próprio Leonel, por sua vez, conforme a revelação inicial, era a reencarnação de Deobrando de Azamuja. Para a boa compreensão da moral desta verídica história, é uma história verdadeira, rogamos ao leitor não perder de vista este precioso detalhe, feito que continuaremos ouvindo a narrativa do guia espiritual de Leonel. Continue. Ele não quer que vocês esqueçam isso. A Zambuja, que essa história se passou lá pelos anos 1500, 1600, a Zambuja do século XX é Leonel, se suicidou. O outro padre amigo dele, inquisidor também, reencarna no século XX como Alcina, filha dele, que também se suicidou, devido ao processo obsessivo. E a condessa Maria de Faro, que era amiga dos judeus e era amiga também dos padres, também reencarna, só que como mulher do inquisidor. Tá? Então a gente vai ver por que será que essa condessa reencarnou nessa família sofrendo tanto também. Vamos lá. Então, o amigo espiritual, o guia espiritual de Leonel, vai contar a história. Depois de receber a filhada, que o Timóteo foi levar Esther para ela esconder Esther no castelo dela. Ela era uma mulher muito rica, tinha uma casa muito grande, pediu para ela levar a menina até lá, para ver se ela escondia a menina e protegia a menina. Então, depois de receber a filhada, com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a condessa de Faro fê-la encaminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui, disse a condessa, estarás tão bem como em tua própria casa, querida Mariana, que o nome dela era Esther, mas como ela foi obrigada a se batizar, ela recebeu um novo nome, de Mariana. Afirmou ela a recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos. E nada te há de faltar. Tua presença traz-me um grande prazer. Será como se aqui estivesse a minha Emília, quer dizer, filha dela, que se foi para a Espanha após o casamento.
Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que, com efeito, muito careces do amparo e dos afagos de um coração materno. Encantado, o antigo rabino, que é Timóteo, osculou-lhe, quer dizer, beijou a destra gratamente da condessa, bem certo de que tivera a mais feliz inspiração, dirigindo-se a tão prestimosa dama, enquanto Esther se limitava a sorrir, acanhadamente, o coração confrangido de certezas. Uma vez a sós com a fidalga, o doutor Timóteo, um rabino, pô-la a par dos ingratos sucessos desolados de seu lar pela tarde do domingo. Quer dizer, ele abriu o coração para ela, contou tudo para ela, né? Acreditando ser ela uma boa alma, confessando-lhe ousadamente os pormenores da fuga do Joel. Contou para ela que o filho tinha fugido, sem omitir as atitudes, desde muito suspeitosas, de Delbrando em torno da jovem prometida de seu filho, concluindo por lhe desvendar o recalcitrante desejo de se transferir com a família para fora de Portugal, a fim de se precatarem contra a eterna perspectiva das desumanas perseguições. Ele contou tudo para ela. Tudo que havia planejado com os filhos, tudo que aconteceu, porque ele acreditava que ela era uma boa alma e queria proteger e ajudar a família dele. Talvez sentindo-se em desespero de causa ou excitado pelos acontecimentos de 2 dias antes, Timóteo estendeu ainda mais a confiança depositada na condessa e solicitou-lhe o concurso, quer dizer, ajuda, o concurso precioso, para saírem legalmente do país. Até pediu a ela para ajudar eles a fugirem do país, né? De posse dos pequenos haveres que ainda lhe restavam, visto que, já idoso, impossível seria partir destituído de recursos, ao menos para se socorrer, e a família, nos primeiros tempos em terras estrangeiras. Então, ainda pediu a ela, né, que intercedesse junto ao governo para ajudar ele e a família a saírem de Portugal para Roma, ainda levando um pouco de dinheiro. Maria, que é a condessa de Faro, né? Maria de Faro, ouviu atentamente, grandemente interessada. Não interrompeu sequer com uma parte ou um monossílabo, o que de algum modo impressionou o visitante, desconcertando-o. De quando em vez, como que aprovava, como um leve sinal, um movimento de olhos ou de cabeça. E reconhecendo finalmente que seu hóspede terminara a ingrata, quer dizer, a triste exposição, advertiu lacônica, mas veemente: regressai descansado à vossa casa, senhor Fontes Oliveira. Fontes Oliveira era o nome também que ele foi obrigado a adotar depois que ele foi batizado da Igreja Católica. Mas o nome dele era Timóteo. Farei o que me estiver ao alcance, a fim de vos servir. Quanto a Mariana, será um depósito sagrado para mim. Nenhuma decepção atingirá, enquanto permanecer sob meu teto. À noite, no entanto, depois que ele foi embora, a condessa Maria de Faro sentiu-se insônia e agitada, forçando a imaginação no penoso labor mental de criar uma solução que, servindo aos Fontes Oliveira, também não a indispusesse com nenhum representante dos poderes civis e eclesiásticos, e ainda com o rei e o inquisidor-mor, Frei Delbrando de Azambuja. Ela tentou pensar o que eu posso fazer para ficar bem com os dois, com o rei, o inquisidor e com a família. Seu desejo seria realmente beneficiar os perseguidos, mas a loquaz espanhola, porque ela era espanhola, seria muito experiente e maliciosa para se arriscar a toldar as boas relações sociais
que desfrutava com a proteção a judeus recém-convertidos, que ainda poderiam decepcioná-la, e muito interesseira para se expor ao desagrado de personagens como aquelas que lhe apontavam como inimigos, teria de combater. Então, ela começou a pensar: será que realmente é uma boa para mim ajudar esse pessoal? Porque esse pessoal está sendo perseguido. Eu tenho uma posição muito boa na sociedade, sou uma condessa, rica, benquista pelo governo, benquista pelos padres, até pelos judeus. Mas será que vale a pena realmente eu me arriscar minha posição social, meu dinheiro, em ajudando a eles? E se descobrirem que eu estou ajudando? Logicamente que eu vou ser punida. Será que vale a pena eu me arriscar por esse pessoal? Essa é a ideia que ficou na cabeça dela. E ela ficou pensando sobre isso. Na manhã seguinte, por isso mesmo, muito preocupada e mal-humorada, Maria, a condessa Maria de Faro, chamou em audiência particular o escriba do palácio, espécie de secretário da Casa dos Negócios de seu marido, cujas atribuições se dilatavam no preparo da correspondência particular de cada um. E depois de algumas indecisões, falou autoritária: tome do necessário, porque ditarei uma carta para a pessoa de grande destaque social. Então, ela resolveu escrever uma carta para uma autoridade. Aquela coisa, né? Vou livrar a minha cara. O escriba escolheu do melhor papel de linho, com timbres dourados, escudo e armas da casa, da melhor pena de pata e da mais afamada composição de tinta para escrever, dispondo-se ao delicado trabalho. Aqui tem uma notinha. Existiam nessa época, no século XVI, lá por ano 1580 e poucos, tintas coloridas, muito vivas e variadas, para escrita particular, inclusive uma espécie de purpurina dourada, para cartas destinadas a personagens gradas para a literatura sacra e a poesia. E Maria, então, recordando Pilatos, o que Pilatos fez? Lavou as mãos. Muito digna e majestosamente sentada em sua cadeira, Manuelina, tipo do rei Emanuel, né, de Portugal, alta e suntuosa qual um trono, ditou o que se segue, alheada dos deveres para com Deus e o próximo. Quer dizer, resolveu escrever uma carta, esquecendo, como uma mulher católica, religiosa, de que ela deveria amar o seu próximo. Esqueceu esse lado. Amar o próximo, tudo bem, desde que não me põe em perigo, nem risco, de eu perder o Estado. Por isso ele diz, aliada dos deveres para com Deus e o próximo, sem suspeitar que criaria com a traição, que era uma traição. Afinal, Timóteo tinha confiado nela. Então, foi uma traição que ela fez. Que criaria com a traição contida nessa carta um drama intenso e apavorante, cujas consequências lamentáveis se estenderiam por 4 longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes, para outrem e para si. Então, a atitude dela, naquele momento, ela não imaginou que com aquela atitude, com aquela traição, ela criaria uma verdadeira desgraça que iria durar de 1500 até 1900 e pouco, século XX. E que essa desgraça atingiria aquela família, atingiria os padres e atingiria a ela. Por isso que se diz que, antes de você tomar uma atitude, pense muito bem. Ela só pensou o seguinte: não quero que sobre nada para mim. Vou livrar a minha cara. E com isso ela se meteu num problema gravíssimo que durou 400 anos, e pelo qual, na atualidade, século XX, ela ainda vem sofrendo as consequências do ato pensado da traição. Aí ela diz aqui, né? Aí mais infortúnios e crime para outro para si. E que a mesma missiva é carta, forjaria um elo que enredaria a si própria e ao seu destinatário, que é as autoridades eclesiásticas. Elo moral cuja solidez não lhe seria jamais
possível romper. E que, atado àquele, pelas leis de causa e efeito e repercussões conscienciais, palmilharia futuramente um tormentoso calvário de provas e expiações, até que expungir conseguisse da própria consciência as sombras acusadoras que a deprimiam. Quer dizer, com aquela carta, ela se ligou ao Azamuja, porque ela vai desgraçar a vida do outro, ele vai agir de uma maneira terrível e ela vai ficar enlaçada com a Zambuja, de tal ponto que lá no século XX ela vai ser esposa dele. Os dois vão viver num lar, com tormentos obsessivos terríveis, ela vendo o marido, os filhos sendo obsidiados, vai ver o marido se suicidar, a filha se suicidar, o outro filho quase se suicida e os outros filhos sofrendo tormentosa obsessão, assim como ela. Olha só, tudo porque pela ambição, porque ela bancou Pilatos, né? E porque ela traiu o que acreditava ser ela uma amiga, aquele que acreditava ser ela uma amiga. Aí ele diz aqui, ditava, pois, enquanto o paciente funcionário fazia correr a pena, certo de que uma infâmia a mais ali se praticava. O escriba sabia que era uma infâmia que ela estava ditando, mas ele era apenas o escriba. Era apenas o escriba. Um funcionário, não tinha nada a ver com isso. Mas isento de responsabilidades conscienciais. Ele não teve nada a ver com a história. Ele apenas teve que escrever. Então, ele não participou do crime. Né? Porque era apenas um servo, pouco menos que escravo, obedecendo ao seu senhor. Reverendo, aí a carta diz, né? Reverendíssimo Frei Dom, como ela começou a carta? Dom Frei Delbrando de Azambuja, venerável inquisidor-mor da Santa Inquisição de Lisboa, peço vossa bênção, isso é o texto dela, com admiração, respeito e suma devoção. Deus seja convosco. Já podia tirar Deus aqui, porque aqui não tinha Deus, né? Salve, Senhor! Um fato extraordinário verifica-se no momento em Lisboa. Tendo-me por testemunha eventual, o que me impele a dirigir-me a vossa reverendíssima, a fim de melhor provar a minha fidelidade incondicional à Santa Inquisição. Quer dizer, ela está tirando o corpo fora. Entendeu? Desde ontem, reverendíssimo e Delbrando, hospeda-se em minha casa, sob minha tutela temporária, a menina Mariana Fontes Oliveira, que era o nome da Mariana Esther de batismo. Vossa paroquiana e pupila espiritual, da qual sou madrinha de batismo, por um ato de piedade, permitido e aprovado pela nossa Santa Igreja. Trouxe-a o seu tio, Silvério Fontes Oliveira, que é o Timóteo, rogando-me aceitá-la, a fim de salvaguardá-la de perseguições, por ele consideradas iminentes sobre toda a família, mas as quais eu apenas entrevejo no cérebro obumbrado de heresias dos mesmos supostos perseguidos. Ele está dizendo, ele trouxe a menina aqui, dizendo que está sendo perseguido por vocês, mas eu imagino que essa história que ele está contando é uma mentira. Ele está imaginando coisas, entendeu? Não desejo, reverendíssimo, indispor-me com uma instituição tão generosa e benemerente como entendo ser a Santa Inquisição. E por isso participo-lhe não somente a presença da menina Mariana em minha casa, sem autorização de vossa reverendíssima, como ainda da pretensão de toda a família em exilar-se para Roma. De qualquer forma, sendo que o primogênito da casa, que o Timóteo entregou tudo, né? Desde a madrugada de anteontem, assim, ausentou-se de Lisboa. Eu já está contando que o rapaz fugiu. Pois o próprio pai, confidencialmente, narrou-me os acontecimentos que ocasionaram a sua partida. Acontecimentos que muito lamento, julgando-os ofensivos à vossa reverendíssima, sobre a briga, né? Conquanto eu estime os Fontes Oliveira, a vossa reverendíssima, conquanto eu estive os Fontes Oliveira e a
até lhes desejo todo o bem possível, encontro-me no dever de escrever a presente epístola, a fim de me não considerar cúmplice de atos reprovados pela jurisdição do Estado como da Igreja, coisa grave da qual não me desejo tornar responsável. Rogo a vossa reverendíssima conselhos paternais sobre o que farei da menina Mariana, como sobre todo momentoso caso. Uma traição deslavada. Ele não ouviu o que o servo falou. Lembra que o servo falou? Vai embora. Confiou nela e entregou tudo. O que eles pretendiam, que o filho já tinha fugido, entregou tudo. Também foi um que não prestou atenção. Porque ele podia ir lá pedir a ela, será que pode ficar? Eu gostaria que ela ficasse aqui um tempo, né? Mas não falava os detalhes, ele contou tudo. Ele confiou, né? Confiou. Uma hora depois, despedida a carta, e o Debrando de Azambuja era recebido pela condessa. Ele foi, e Debrando recebeu a carta e foi visto à condessa, em audiência particular, entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de 2 horas. Ao despedir-se, o religioso osculou, quer dizer, beijou a destra, a mão da inconsequente hidalga, exclamando enfaticamente: a circunscrição número, tal lá, da Santa Inquisição de Lisboa, agradece pela minha voz, senhora, a valiosa cooperação que acabais de conceder ao decoro e à respeitabilidade da Igreja. Retirando-se, Dom Frei Delbrando de Azambuja tomou imediatas providências para que Joel fosse detido antes de entrar em Roma, localidade em que estaria coberto de ataques pessoais, tão comuns em Lisboa, e de onde, portanto, não seria possível a Inquisição recambiá-lo com facilidade para Portugal. Era, como vemos, o 3º dia da partida do jovem a Boabe, e Delbrando, ressentido pelo descaso e pela desobediência à sua pessoa, cogitando da melhor forma de castigar o ardoroso mancebo, ignorava, no entanto, a sua partida, visto que realmente não mandara espionar, nem sequer concebera a possibilidade do arrojo de uma fuga. Então, o servo estava certo. O servo tinha dito: vocês têm um tempo para fugir, porque eu tenho certeza que o Delbrando não vai fazer nada por esses dias. Primeiro, ele vai planejar, né, organizar. Então, realmente foi o que aconteceu. Ele não mandou vigiar a família, ele não mandou fiscalizar nada. Ele ficou só na cabeça dele, planejando o que ia fazer. Esse tempo que ele ficou planejando era o tempo que eles tinham para fugir. E se esconder lá em Roma, porque para onde eles foram em Roma, ia ficar difícil até para a Inquisição de Portugal pegá-los. Então o servo estava certo. Foge, que vocês vão ter um tempo, pelo menos de 2 dias, que o Delbrando vai tentar planejar. E realmente foi o que aconteceu. Mas, né, o desejo ainda de Timóteo de proteger os bens pessoais, ele achou que tinha como conseguir ajuda. À tarde desse dia, em que visitara a condessa, portanto, partiu de Lisboa uma escolta armada, constante de 5 homens, à cata do fugitivo, Joel, e do pajem, que é o servo, legalmente documentada, e com ordens rigorosas de prisão ao infrator, devidamente assinadas e registradas, o que lhe emprestava um irresistível poder. Ele mandou uma tropa com documentos para pegar o rapaz. Entre mentes, Maria de Faro, a condessa, penetraram os aposentos da afilhada e, demonstrando no semblante grave, insólita frieza, que na véspera se julgaria inconcebível, ordenou sem maiores explicações. Que ela teve 2 horas com o Delbrando, né? Então, ela já está instruída do que ela vai fazer. Prepare-se, menina Mariana, a fim de retornar ao domicílio de seu tio. Não me será lícito recebê-la como pupila, sem uma ordem do juizado e do arcebispo. Terão de me nomear, primeiramente, tutora perpétua, por ordem de El-Rei Nosso Senhor, para que me seja viável a sua reeducação, ao critério das nossas leis religiosas, uma vez que até agora a menina somente tinha convivido com seus ascendentes hebraicos, não obstante a instrução recebida sob patrocínio da igreja. Timidamente, muito pálida, Esther retorquiu os olhos marejados de lágrimas.
Senhora, eu sou cristã sincera, e é verdade, ela tinha se convertido. Amo a cruz do Senhor Jesus, com a veneração do fundo da minha alma. A condessa pareceu não ouvir e retirou-se, sem responder. Uma aia, quer dizer, uma serva, acompanhou de volta a formosa hebreia, deixando-a entregue ao tio, sem quaisquer explicações fornecidas pela condessa. A Boabe, que é o Timóteo, né, houve de se orientar pelos relatos da sobrinha, porquanto aquela dama, até então amável e prestimosa, não se permitira sequer agora a consideração de uma carta esclarecedora da recusa em conservar a filhada, quando na véspera prometera gentilmente protegê-la. Ansioso, incompreensivo, nem confiando no que lhe transmitira Esther, que ele não estava acreditando, né? O pobre homem tornou ao palácio, procurou a casa da condessa, no intuito de se entender melhor com a ilustre dama, pois temia haver contribuído, de qualquer forma, para desmerecer o seu conceito insistente e perseverante, como só em seres de sua raça, solicitou nova audiência e, aguardando, porém, pela resposta, cerca de 2 horas. Ele ficou esperando por ela na sala 2 horas, findas as quais apenas obtivera de um criado descortês esta lacônica decisão: a senhora condessa não concede audiência no dia de hoje. Ela não quis atendê-lo. Sem saber o que pensar e prevendo algo desagradável, o antigo rabino tornou lá, forçando no íntimo do coração a esperança de que Maria de Faro houvera mandado explicações por algum especial mensageiro que dele se desencontrara. Mas, em chegando ao próprio domicílio, encontrara antes um mandado do Santo Ofício para que ele e os filhos comparecessem ainda aquela tarde à sede da circunscrição, a fim de prestarem esclarecimentos urgentes quanto à tentativa de afastamento de Lisboa do jovem Henrique Fontes Oliveira, que era o Joel, sem a devida autorização do legado do bispado. A cerimônia, não obstante os aparatos e terrores próprios da época, decorreu normalmente. Toda a família, a uma só voz, asseverou ignorar a súbita resolução do jovem, pois ele apenas se afastara para o campo, acompanhado do seu pajem, em busca de paisagens para os quadros que tencionava pintar. Então, eles tentaram dizer assim, não, eles são de casa, mas ele foi passear, ele foi pintar, ele não fugiu. Estavam tentando, né, disfarçar. Que efetivamente mantinha a intenção de se transferir mais tarde para Roma, a fim de aperfeiçoar estudos artísticos, mas que no momento apenas perambulava pelas províncias a fim de se inspirar para a obtenção de motivos para os seus quadros. Não seria impossível que assim fosse, ao entendimento da Inquisição. Mas, quer dizer, a Inquisição até podia acreditar que o rapaz apenas saíra para passear, para procurar paisagens para pintar. Mas o testemunho da condessa de Faro, cuja carta denunciadora prendeu Brando, fora do conhecimento dos juízes e acusadores, fora também levada em muita consideração, para que a palavra dos depoentes prevalecesse. E Delbrando encontrava no argumento excelente ensejo para suas costumeiras façanhas inquisitoriais e também para desforras contra aqueles a quem realmente nunca estimara. Os depoimentos foram, pois, considerados de má fé. Então, o que a família falou foi considerado de má fé. Contudo, tais deslizes, perante as leis do Santo Ofício, não eram passíveis de prisão, e sim de extorsivas multas e indenizações. Houve, portanto, Timóteo, ainda uma vez, de depositar nos cofres públicos ou nas mãos ávidas dos inquisidores boas quantias em ouro, o que o reduzira à mediocridade de fortuna, carecendo mesmo até de pôr à venda muitas das preciosidades que possuía, tais como pratarias, cristais, porcelanas, objetos de arte, joias, etc. Aí, ó, ele tanto fez para proteger os bens materiais que acabou pondo em risco a família e perdeu a fortuna. Não obstante, a vigilância em torno dele e da família recrudesceria. Eles ficariam, sim, agora com a vigilância intensa. Sentenciaram as autoridades e qualquer outra infração às leis vigentes de tão egrégio tribunal, quer dizer, respeitável tribunal,
seria punida com a prisão e respectivo processo. Quanto ao jovem Henrique, o Joel, ao encalço de quem partira uma pequena tropa, seria preso e processado por quanto? Ainda que se ausentasse de Lisboa apenas para a pequena viagem de recreio dentro de Portugal. Ele o fizera sem se prevenir, com a devida licença das autoridades competentes. E Delbrando, porém, estava certo, como sabemos de que Joel ou Henrique realmente fugira, graças à altercação entre ambos à mesa dos Fontes de Oliveira, conforme as informações fornecidas por Maria de Faro. E, apoiando-se na legalidade inquisitorial, pretendia agravar o fato, dele valendo-se, a fim de servir as próprias pretensões. Em primeiro lugar, a sua mesma crueldade de inquisidor, insaciável, jamais se exibia de perseguir e maltratar. Em segundo, apossar-se de Esther, porque se sentia incendiado de desordem, paixão, e vingar-se do jovem Henrique, a quem jamais admirara, e por quem se reconhecer invariavelmente tratado com altivez e menosprezo. Então, o Azambuja queria isso: prender o rapaz, torturá-lo até matá-lo e ficar com a moça para ele, né? Porque, apesar de ser padre, ele estava apaixonado por ela. Assim foi que, sem que o infeliz Timóteo de nada desconfiasse, introduziu e deu branco de Azambuja no solar hebreu um espião de sua inteira confiança, procedendo, porém, para tanto sutil e cautelosamente. O leitor certamente não conceberá o quanto de humilhante e exasperador existia em torno de um indivíduo ou de uma família considerados suspeitos de qualquer falta pela Inquisição. Tornavam-se, por assim dizer, execrados pela sociedade. Então, toda a sociedade passou a olhar para eles um olhar atravessado, né? Que afetava o desprezo, demonstrando como não faria o pestoso, cujo contato todos temem, do qual se afasta o plástico. Então, era como se eles fossem leprosos. Entravam a sofrer a angústia do isolamento social. Desertavam de sua casa os amigos e os comensais mais íntimos. Quer dizer, aqueles que eram amigos dele começaram a desaparecer, né? Na rua, davam-lhe as costas ou trocavam de calçada quando os encontravam. Aqueles que dantes, quer dizer, que antes, lhes apertavam as mãos e lhes deviam favores. Em muitos casos, os desgraçados perdiam até mesmo o direito de suprir a sua despensa doméstica. Não conseguiam nem comprar comida. Porque os marchantes, quer dizer, e quitandeiros, comerciantes e quitandeiros, suspendiam o fornecimento, temerosos de se envolver em processos idênticos, como simpatizantes do judaísmo ou arrolados como testemunhas no Tribunal da Fé. E nem se julgue que os correligionários, né? Quer dizer, e nem pense que aqueles que eram correligionários de crença corriam a socorrer o perseguido. Nem os outros hebreus, os outros judeus, estavam querendo ajudá-lo, com medo, né? De serem pegos. Mas porque ninguém mais inimigo porque ninguém mais inimigo de um hebreu convertido, mais suspeito de fiel à fé católica do que outro hebreu convertido. Então, aquele que tinha sido obrigado a se converter, queria ficar longe dele. Porque se ele fosse preso e você estivesse junto dele, ajudando, você ia dizer assim, podia respingar em mim. Então, eu me afasto. Mas não suspeito, ou outro não convertido. Então, ele diz aqui a notinha: a Inquisição perseguia com verdadeiro furor os judeus chamados cristãos novos, suspeitando-os, às vezes sem razão, de infiéis aos compromissos assumidos com a Igreja, relapsos na fé católica. Então, ele ficou abandonado por todos, inclusive por aqueles do seu próprio povo, que também queriam se afastar dele, né? Por quê? Porque tinham medo de serem arrolados junto com eles, né? Então, a gente vai encerrar por aqui e a gente vê, né? Que coisa horrível, né? Que coisa horrível. Essa Santa Inquisição. Realmente uma mácula na história da Igreja Católica. Uma mácula terrível. E você vê, esses crimes praticados nessa época, 1560 e poucos, está ainda, né? Resultando em dois sofrimentos 400 anos depois. 400 anos que o que esse pessoal praticou, né? Então, a gente percebe o quê? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Tá? Muito cuidado. Essa história aqui,
ela é mais ou menos dos anos 30, né? É dos anos 30. E o doutor Bezerra está narrando essa história para a gente pelos anos 30. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões, com tudo que a gente faz, principalmente quando envolve o outro, porque a gente pode realmente, o nosso ato, arrumar uma dor de cabeça para a gente que pode durar centenas de anos. Você pode prejudicar o outro, mas tudo de ruim que você faz para o outro retorna para você. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Toda ação má, agressiva, maledicente que a gente realizar contra o outro, pode ter certeza, volta para nós multiplicada várias vezes. Olha a tal da Condessa de Fábio. Se ela recolhe a menina lá, fica com a menina um tempo, não fala nada para o Delbrando, depois mandava até a menina de volta, até dizer para ele, olha, eu não vou ficar mais, porque eu tenho medo, né? Ela estava livre da confusão, mas ela se meteu numa confusão que faz com que ela vá sofrer durante 400 anos. Ela não vai sofrer só lá do século XX, não. Ela vai sofrer, desde esse momento vai começar o karma dela, podemos dizer assim, e ela vai padecer durante 400... Quantas reencarnações ela teve em 400 anos? Talvez umas 3. Nessas 3 ou 4, ela vai passar por sofrimento, cada vez mais atroz. Até culminar nessa do século XX, quando o doutor Bezerra vai ajudar a família. Quanta dor e sofrimento, porque ela resolveu lavar as mãos. Mas não só lavou as mãos, ela também traiu alguém que confiou plenamente nela. Tudo por ambição, né? Então, olha só o que ela arrumou para ela mesma, né? Muita dor e sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que envolva o outro, porque isso pode ser a assinatura da própria, entre aspas, sentença de morte da gente, né? Gente, semana que vem, dia 2, vamos começar o capítulo 9, tá aí, ó, 9. Nesses afastados tempos, é o capítulo 9, 2/3 de 26. Nós vamos ler mais o capítulo dessa trágica e triste história, que é uma trágica e triste história, né? Bem, gente, nós vamos dar uma paradinha agora, descansar uns 15 minutinhos. Daqui a pouco estaremos de volta para a nossa palestra pública com o nosso irmão Paulo Brandão, que ele vai falar de um tema muito importante. O tema é traços de irritação, né? Traços de irritação. O nosso irmão Paulo até notas de irritação, é do livro Urgência de Discutir. Ele até agradeceu, disse, obrigado por esse tempo, está precisando falar sobre isso. Notas de irritação, né? Quem não se irrita? Né? Então, vamos falar sobre isso. Daqui a pouco está de volta, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade desse momento, desses estudos, desse aprendizado. Que o Senhor tenha piedade de todos esses espíritos que estão sofrendo muito por atitudes equivocadas, cometidas, né, no passado, ou até que estão cometendo nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas e tenha das nossas também, porque a gente, às vezes, anda escorregando, né? Então, um beijo aí no coração de todos. Daqui a pouco a gente está de volta.